Nesse momento, convido o senhor presidente do Conselho Federal, doutor José Martônio Alves Coelho, para seu pronunciamento. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de primeiro agradecer a presença dessas autoridades tão importantes da nossa República, que se dispuseram a estar conosco aqui, com a família contábil. Eu vinha dizendo aos senhores ministros que aqui nós temos a representação de todo o Brasil, presidentes de conselhos, conselheiros que representam todos os estados da Federação e o Distrito Federal. Quero cumprimentar de modo especial, e estava vindo no elevador dizendo que já está se tornando um padrinho da contabilidade, o ministro Valdir Moisés Simão, ministro da Controladoria Geral da União, que tem rodado o Brasil inteiro falando dessa questão da transparência, e eu tenho dito ao ministro que a classe contábil brasileira está ao lado da Controladoria Geral da União para colaborar no que for, que se fizer necessário. Quero cumprimentar também ao ministro Dr. Tarcísio Godoy, já que o ministro Levi está em Washington e ele assumiu hoje. O ministro teve que viajar de urgência a Washington para resolver problemas do governo. E o ministro Tarcísio se dispôs a estar conosco. Sei que a agenda dele é corrida, mas gentilmente atendeu o convite da Academia Brasileira de Ciências Contábeis e do Conselho Federal. Quero cumprimentar também um amigo, Gilvan, que hoje é um parceiro, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, um parceiro desse Conselho Federal, tem contribuído muito nesse momento importantíssimo da contabilidade pública, e a Secretaria do Tesouro, que hoje nós estaríamos assinando um convênio com o Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro e o Conselho Federal para iniciarmos um projeto de treinamento para todo o Brasil do que pertinha à contabilidade pública. Infelizmente, o secretário do Tesouro foi chamado agora, quando já vinha para cá, à Casa Civil, para uma reunião também de urgência. Aliás, o Brasil está na urgência total, precisamos, por isso que os ministros têm que, a demora vai ser pouca, mas nós estamos todos aqui no intuito de colaborarmos com esse momento, e isso é uma passagem, com certeza nós temos esperança de dias bem melhores para nosso querido Brasil. Quero também agradecer a nossa presidente, a Maria Clara Garim, presidente da Academia, que tem nos dado esses momentos tão importantes, que são, nós chamamos de Quinta do Saber, esse projeto que já trouxemos ministro do Supremo Tribunal, outros ministros da República Brasileira, parlamentares, onde temos discutido aqui temas relevantes para o nosso país e especialmente para a classe contábil. Então, eu queria, em nome do Conselho Federal de Contabilidade, representando aqui 504 mil profissionais, agradecer aos senhores pelas presenças e dizer que a classe contábil brasileira é um parceiro da nação brasileira. Estamos aqui para colaborar, e principalmente nesse tema que é tão importante, que é a transparência da gestão pública. Nós somos talvez o parceiro mais próximo do governo, do executivo, para trabalharmos nesse papel que é de transparência na aplicação dos recursos públicos. Muito obrigado ao senhor por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Queremos também, mais uma vez, agradecer a presença, saudar a todos os presentes. O presidente Martônio já expôs, e nós também fizemos questão de esclarecer aos nossos ilustres visitantes
que essa é uma plateia de lideranças da nossa classe. Nós estamos aqui num foro muito privilegiado e com muito orgulho estamos dando seguimento ao nosso projeto. Falamos sempre que o Quintas do Saber nos dá a grande alegria e o grande privilégio de trazer os nomes de maior relevância do nosso país para discutirmos temas da atualidade. E claro que nós não poderíamos nos furtar de discutir e de travar um debate sobre transparência na gestão pública. Um tema, como já foi dito também pelo presidente Martônio, da maior relevância e que nós temos certeza que todos os profissionais contábeis encontram-se motivados para contribuir para um país melhor, porque é através da contabilidade, é através dos informes contábeis confiáveis que nós vamos cada vez mais crescer enquanto país. E sem mais delongas, agradecendo o ministro Valdir, dizer que quando o conheci num outro desafio que o senhor ocupou, no governo brasileiro, eu começo dando depoimento e fiquei muito impressionado como o senhor não mudou 1 milímetro hoje no Ministério. Então, é um ministro de trabalho, comprometido, é um técnico da maior relevância e nós nos sentimos assim muito confiantes no trabalho que o senhor já está executando e com certeza vai continuar realizando na CGU. Ao doutor Tarcísio, muito obrigada pela deferência. Vamos agora passar para o nosso convidado que está aqui, dando uma contribuição fantástica, uma vez que não tinha agenda, não é simples. Conversávamos que nesses eventos a gente sempre sofre, Lula vem, Lula não vem. Então, a cada autoridade, a cada personalidade que nós trazemos, temos consciência que a agenda não é fácil. Mas sempre o nosso santo é forte que as coisas acontecem. Então nós temos aqui hoje o doutor Tarcísio, que com a maior fidalguia já disse, não tenho agenda, mas não poderia faltar e vai ser o primeiro a falar sobre o nosso tema. Muito obrigada e passo a palavra para o senhor. Bom, boa tarde a todos. Bom dia. Presidente Martônio, presidente Maria Clara, meu colega Gilvan. É uma satisfação estar aqui com um grupo tão seleto. Eu começo pedindo desculpa às autoridades aqui presentes, em especial ao ministro Valdir, que eu vou ter que realmente me ausentar, não estava previsto na minha agenda, mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para poder trazer aqui um pouco de todo o conceito que nós, no Ministério da Fazenda, estamos começando nesse início de segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff. E o que eu queria trazer de mensagem para vocês cada vez mais a importância da contabilidade em todos os elementos da nossa economia e da nossa vida. Talvez um dos maiores méritos que o ministro Joaquim Levy, que eu trago aqui a mensagem dele e o cumprimento dele, ele está num seminário em Washington, do Banco Mundial, mas eu acho que a maior mensagem que o ministro Joaquim Levy conseguiu trazer até o momento para a sociedade exatamente tem a ver com a transparência. Mostrar como que o país ele passa por um momento que é necessário avaliar os seus recursos, as suas prioridades e rediscutir as fontes de recursos e rediscutir os projetos para que a gente possa ter sustentabilidade. Os primeiros desafios que nós tivemos quando a gente chegou no Ministério da Fazenda, eu acho que de uma maneira muito sintética, eu resumiria em 3 grandes desafios. Todos muito relacionados com a contabilidade, todos muito relacionados com a transparência. Antes mesmo do ministro Joaquim Levy tomar posse e assumir como ministro, no início de 2015, o governo já vinha apresentando medidas que, sim, representavam uma mudança na percepção
os resultados fiscais necessários para poder manter a nossa estabilidade e a nossa sustentabilidade fiscal. Mas eu acho que, antes de tudo, tinha a ver com uma outra palavra, né? Eu acho que eu conseguiria definir as duas primeiras medidas provisórias, a 664 e a 665, que tratam do abono salarial e do seguro-desemprego, do seguro de vida também, com uma palavra: austeridade. Austeridade, mesmo que você tenha dinheiro ou você não tenha dinheiro, existem algumas medidas de aperfeiçoamento dos benefícios sociais que são disponibilizados para a sociedade, que devem ser periodicamente revistos, devem ser constantemente avaliados, e a transparência com esse tipo de movimento ele é muito importante. Vocês, como líderes estaduais, como líderes de uma categoria extremamente importante, vocês devem levar essa mensagem para as suas bases. Não é sustentável, não parece razoável que um cidadão possa receber um seguro, uma pensão de seguro de vida por mais de 60 anos de idade, porque aconteceu um evento e o parceiro eventualmente, infelizmente, veio a falecer, e a sociedade toda ter que sustentar por um período de 60 anos aquele evento que não houve recursos capitalizados suficientemente para poder fazer jus àquele benefício. Só para dar um pequeno exemplo. Outro exemplo: 70% do nosso seguro-desemprego está na faixa de 22 anos de idade. São jovens com 22 anos de idade, 70% recebem esse volume, o que mostra uma necessidade de aprimoramento no instrumento, para que ele possa atender ao seu objetivo social. Nós temos cerca de 2 milhões de pescadores artesanais no país. Só aqui em Brasília nós temos 2 mil pescadores artesanais. Então, os sistemas, normalmente, de controle que nós dispomos, e assim, os avanços sociais que a sociedade conquistou, devem ser mantidos. E devem ser mantidos independente da sua necessidade extemporânea de ter um ajuste fiscal mais profundo ou menos profundo. Então, a primeira medida das os três medidas que nós adotamos, ele ajuda ao equilíbrio e à sustentabilidade fiscal, mas ele está muito mais relacionado com austeridade. Lógico que o Congresso vai debater todos esses conceitos, vai aprimorar, e a casa legislativa ela é uma casa de aprimoramento, é uma casa de modulação da legislação aos desejos da sociedade. Mas, muito bem ensinado em toda a regra contábil, né? Cada ativo tem um passivo, cada crédito tem um débito. Eu acho que esse é o princípio básico, não só da ciência contábil, mas de várias outras ciências. Mas, apesar da austeridade, e aí sem nenhum tipo de ideologia, o país, ele é um país carente, é um país que ele tem uma necessidade de continuar seus avanços sociais. Eu diria que de 1986, com o surgimento do Tesouro Nacional, que é um grande marco, não só da contabilidade pública, mas das finanças públicas, eu diria mais empresariais do país, o país tem um filme muito bonito para se ver. De 86 até 2015, o nosso filme é muito bonito. Talvez a foto não esteja tão bem focada, a nossa foto não apareça tão bonita, mas o nosso filme é muito bonito, com várias e várias evoluções institucionais. Eu poderia citar aqui quase que anualmente, e outra vez, ressaltando como o Congresso brasileiro
ele, ao representar a nossa sociedade, ele tem sido sempre muito corajoso e ousado para tomar as medidas necessárias para que esse filme continue rodando. O grande objetivo nosso não é um ajuste fiscal, simplesmente de cortar despesas. O nosso objetivo é que a gente tenha uma capacidade de financiamento a custos razoáveis. Para que você tenha essa capacidade de financiamento, para que você tenha, para que o seu gerente de banco possa lhe conceder o financiamento, para que você possa conceder financiamento para um cunhado, você tem que confiar no seu cunhado. Você confia no seu irmão, você confia na sua mãe, mas no seu cunhado você tem que ter um pouco mais de elementos, um pouco mais de dados para você possa. E quando você pega o Brasil, você observa que de 2013, do final de 2012 para cá, os investidores, quem são os investidores? Cada um dos senhores aqui, que tem R$1 depositado no banco, é um investidor. São vocês que sustentam todo o financiamento. Basicamente, você tem financiadores, você tem investidores estrangeiros também, mas basicamente a poupança nacional é quem sustenta a dívida pública nacional. Então, são vocês que começam a perceber que, olha, é melhor eu tirar dinheiro, comprar alguma coisa, comprar um terreno, porque eu acho que a remuneração que está me dando não é adequada, a inflação está começando a subir. E esse segundo movimento, então, que foi um movimento para conter as despesas públicas, ele corta fundo na carne, ele corta fundo nas despesas do setor público do governo federal. Não só do governo federal, mas também, eu diria, do setor público de uma maneira geral, porque há um constrangimento de crédito também para os entes subnacionais. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento deve ser contingenciado, já foi o pré-contingenciamento, né, na ordem de 1/3, 33%. Isso não é pouco para nenhum gestor, principalmente como a gente sabe, as despesas obrigatórias elas têm uma inércia constante. Então, o primeiro passo é a austeridade. O segundo passo é reconhecer a necessidade de ter um contingenciamento nas despesas do setor público, de uma maneira geral. E esse contingenciamento, como toda escassez, ele leva também a alguns tipos de benefícios. Entre eles, uma melhor seleção. O bom gestor, o gestor atento, quando tem uma escassez, ele seleciona o que é prioritário. E aí eu acho que você tem um ganho de longo prazo. Vou dar um exemplo da falta de água em São Paulo, né, nesses momentos. Na falta de água em São Paulo, o que aconteceu? As pessoas começaram a gastar um pouco menos. Né? Por quê? Porque elas começaram a se conscientizar. Então, eu ia lavar a louça lá em casa, sou eu que lavava a louça. O meu filho falava o seguinte, fecha a torneira, pai, primeiro ensaboa. Então, isso, né, começa a trazer benefícios de longo prazo para a sociedade. Então, a escassez também é um elemento de melhor gestão da coisa em geral e da coisa pública em especial. Então, esse movimento, esses primeiros movimentos, eles necessitavam lá do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda que a gente soubesse operar somente duas contas, né? A de somar e diminuir. Né? Soma receita e diminui despesa, tá certo? O terceiro movimento, que foi um movimento mais complexo, foi um movimento também de visitar novamente as desonerações que tinham sido concedidas para o setor produtivo. E isso é importante. Eu acho que a carga tributária no Brasil é elevada, porque também as transferências são importantes, são transferências para uma melhor distribuição de renda no país como um todo, para que o nosso
Machado, que sabe perfeitamente como é importante o nível de transferência para a Previdência Rural, e essa redistribuição de renda, ela está dentro da cultura e está dentro dos valores que a sociedade brasileira entende ser a mais adequada para a nossa sociedade. Portanto, somar receita, né, e reduzir despesa foram os dois primeiros fatores que nós utilizamos nesse primeiro quadrimestre. O que eu queria deixar aqui de mensagem, já estou terminando a minha intervenção aqui nesse momento, é que não é esse o objetivo. O objetivo é desenvolver, e eu acredito que nos próximos 2 quadrimestres nós vamos estar muito mais focados em desenvolver elementos para que você possa ter um maior dinamismo do nosso produto. Então, passaremos a usar a equação agora de divisão e multiplicação, não só mais soma e subtração. Porque, ao reduzir nossas despesas, a gente está controlando o numerador da relação dívida-PIB. Ao melhorar o ambiente de negócio, ao criar processos mais transparentes na gestão pública, ao permitir que você tenha maior velocidade para constituir empresas e velocidade para fechar empresas também, você tem aí uma decisão muito forte da presidenta Dilma Rousseff, no sentido de tornar o Brasil mais fácil, um grupo de trabalho que Brasil mais fácil, mais simples, mais fácil, menor, né? Então, assim, e tem a ver exatamente com como nós fazemos as firmas, em que vocês são o ponto fundamental, eu diria que é o primeiro ponto de uma firma, é um contador, ninguém abre uma firma sem um contador, ninguém fecha a firma também sem um contador, então vocês são o início, o meio e o fim, vocês são a solução, e isso é muito importante. Então, esse é o nosso objetivo, é o objetivo de fazer um ambiente de negócio mais dinâmico, como o ministro Joaquim Levy colocou no seu discurso de posse, um ambiente com menos patrimonialismo. Não é fácil, porque em todas as situações que eu recebo, investidores, empresários, líderes, para demandar ou recursos adicionais para a sua atividade, ou menos impostos, eu tenho que dizer para os senhores que todos têm uma demanda legítima. Movimentos sociais, então todos têm uma demanda legítima. Como é que a gente não vai achar legítimo que você queira ter uma casa? Como é que você não vai achar legítimo que você queira uma tributação que lhe permita ser mais competitivo? Entretanto, o momento vai exigir de toda a sociedade uma mudança de pensamento, vai exigir de toda a sociedade uma contribuição, e certamente todos os senhores vão, em algum momento, lembrar desse momento, que é um momento muito importante para que o Brasil possa prosseguir nos seus ganhos sociais, que é o grande objetivo desse governo e do Estado brasileiro. Bom, novamente, agradeço ao presidente Martoni, à presidente Maria Clara, agradeço aí a gentileza do ministro Valdir Simão de permitir que eu faça essa intervenção e depois saia correndo, e ao nosso colega Gilvan também. Muito obrigado e tenham um bom seminário. Agradecendo as palavras do doutor Tarcísio, eu queria dizer, doutor Tarcísio, que nós, profissionais de contabilidade, nós temos uma história com o Ministério da Fazenda e mais particularmente com o secretário executivo desse ministério, e eu olhava agora para o doutor Nelson e recordava as nossas grandes batalhas, para dizer que, ouvindo atentamente a sua fala, acho que nós somos pé quentes, gente. Que bom,
né, que a gente começa a ver essa possibilidade efetiva de um diálogo muito mais junto, uma vez que nós sentimos toda a disposição de contar com os profissionais de contabilidade nessa luta. Então, quero agradecer sua gentileza, dizer que estamos aqui realmente com a Casa do Contabilista à sua disposição e conte conosco, e queremos tirar uma foto para deixar registrado esse momento e agradecer a sua presença. Sem mais delongas, passamos agora para o nosso Controlador-Geral da União, o ministro Valdir Simão. Por gentileza. Bom, vamos sentar. Obrigado. Obrigado, Maria Clara, doutor Antônio, para saudar também cada uma das senhoras e senhores. Ser chamado de Controlador-Geral da União dá uma falsa noção de importância, né? E dizer inicialmente também que quando a Maria Clara disse que eu não mudei bastante, tinha cabelo naquela época. E certamente a perda de cabelo é um dos sintomas desse momento que a gente está vivenciando, né? Temos trabalhado muito com o objetivo de garantir uma efetiva melhoria na gestão pública. E esse esforço não é um esforço só da Controladoria, eu tenho certeza que é um esforço de cada um dos gestores do governo federal. Está muito claro para mim, eu dizia isso no nosso seminário internacional da Faculdade Pública lá em Belo Horizonte, que a gente está inaugurando uma nova fase da administração pública brasileira. Eu me lembro que há quase 10 anos atrás, quando eu fui lá com o Nelson Machado, com a Previdência, para acabar com a fila do INSS, a gente dizia o seguinte, né? É preciso fazer política e gestão com foco no cidadão. Tirar o olho do processo e olhar para as pessoas. E com uma receita simples, a gente, eu acho que conseguiu convencer, principalmente os gestores daquela autarquia, de que era necessário mudar a postura. Entender que por trás de cada procedimento há um cidadão que tem direitos, que pagou os seus tributos, as suas contribuições, e no momento de acessar os seus direitos, ele tem que ter um atendimento de qualidade. O meu receio é que essa gestão com foco no cidadão já não é mais suficiente. Nós precisamos agora uma gestão com o foco do cidadão, ou seja, trazer o cidadão para o processo decisório. Quem sabe o que é necessário fazer o cidadão, quem conhece as suas necessidades é ele. E é fundamental, portanto, inaugurarmos uma fase da administração pública brasileira em que seja possível fazer política sob medida às necessidades das pessoas. Bem, o nosso tema é a transparência e a Controladoria Geral da União tem sido uma referência, não só nacional, mas internacional, nesse quesito de transparência na gestão pública. A transparência é um instrumento fundamental. Antes de mais nada, a transparência é um inibidor natural da corrupção. Quando você traz à luz os procedimentos, os processos, fica muito mais difícil a prática de um ato lesivo contra a administração pública. Porque a transparência esteriliza, a transparência higieniza. E corrupção é um modelo matemático em que você avalia o risco de ser pego, o benefício que você vai ter e o custo que você vai ter para praticar o ato. É claro que isso traz junto um aspecto de caráter da pessoa, do corruptor ou do corrupto, que também tem que ser levado em conta. Mas mesmo para essa pessoa, a transparência é um inibidor da corrupção. Ela previne o mau uso de recurso público, porque é possível, a partir da identificação
de cada uma das transações, identificar os desvios. Facilita o acesso a informações e serviços. A transparência como prestação de serviço é fundamental. Num país tão complexo, e quem sabe complicado, como o Brasil, para se fazer negócio, para se cumprir obrigações e para resgatar direitos, é necessário um choque de simplicidade, e a transparência é fundamental para isso. A transparência permite a participação das pessoas na política social. E é por intermédio dela que nós vamos efetivamente conseguir trazer o cidadão para o processo decisório. E, portanto, facilita também para o cidadão a participação desse processo de decisão. E a transparência, ela fomenta soluções inovadoras, negócios, porque a partir da utilização das informações e a transformação dessas informações em a possibilidade de cruzamento de dados e integração das pessoas, nós vamos tornar o nosso ambiente de transação não só B2C, mas B2B ou B2Gov muito mais célere e muito mais simples, como a gente tem procurado fazer. Com a transparência, o cidadão pode acompanhar o orçamento, as políticas públicas, manter-se informado sobre o que o governo está fazendo, inclusive do seu território, da sua localidade, e assim pode participar da sua vida, da vida política, acessar documentos e estudos que nem sempre estiveram disponíveis, e construir também aplicativos feitos com dados públicos. E nós temos uma enorme já experiência de cidadãos que são afetos à tecnologia, que conseguiram, a partir de bases de dados governamentais, disponibilizar aplicativos para uso cidadão. Alguns exemplos. Nós reduzimos significativamente o gasto do cartão corporativo quando os gastos do cartão corporativo foram colocados na internet. A redução foi significativa. Mais de 30% de redução. Porque expõe o tipo de gasto que está sendo feito. Com a transparência, a gente melhorou também o preenchimento dos documentos de dados financeiros. A gente tem uma experiência interessante, que estamos consumindo, chamado banco de preços. É um negócio muito simples. Nós pegamos as notas de empenho e, para alguns itens, por exemplo, combustível, eu verifico a quantidade e o valor. E isso tenho condições de avaliar, portanto, qual o preço médio que eu pago por um litro de combustível. Só que a gente se depara com um preço médio de 30, 35, 40 reais por litro de combustível. É claro que ninguém está pagando esse valor. Mas, por uma certa comodidade, a pessoa colocava na nota de empenho, a quantidade é 1. Só que comprou 10 ou comprou 100. A quantidade está lá. Então, na medida em que nós vamos colocar isso à disposição, em algum momento nós vamos colocar isso à disposição do cidadão. Estamos aperfeiçoando, nós queremos que isso seja um instrumento gerencial, mas também de transparência pública. Na medida em que você coloca à disposição das pessoas, o servidor ele vai estar mais atento com o preenchimento correto das informações. Acesso a documentos que até pouco tempo não estavam disponíveis, como do período militar, a transparência pública dos ativos. Acompanhamento dos gastos da Copa e agora das Olimpíadas. Nós temos websites específicos para isso, para que o cidadão possa acompanhar. Acompanhamento do desempenho das escolas, painéis construídos com dados abertos, há aplicativos para essa finalidade. Aplicativos para reclamação de serviço público, de concessionários de serviço público, também existe um número deles, foram só possíveis a partir do franqueamento das informações, em alguns casos de dados abertos, num formato em que é possível utilizá-lo em aplicativos. A transparência na gestão. Portanto, a transparência permite o que a gente tem chamado de integridade. E o que é integridade? Nada mais é do que nós termos uma governança da administração pública que seja pautada pela ética e por condutas adequadas e que tenha como premissa o interesse público antes de mais nada. Essa é
O portal da transparência vem permitindo isso. As pessoas, à medida em que acompanham a política de cada um dos ministérios, não tenho dúvida, senhoras e senhores, que nós, gestores públicos, estamos muito mais atentos. Hoje, o gestor público toma uma decisão sabendo que aquela decisão vai ser escrutinada pelo cidadão de determinada localidade. Vai estar à disposição das pessoas que vão poder julgar se aquela decisão foi adequada ou não. Ela estimula também a eficiência dos gastos. Respeito às normas é melhoria de tomar decisão. O exemplo que eu falei aqui das notas de empenho é um exemplo importante. A transparência permite conhecer e acessar os direitos do cidadão. A dificuldade que tínhamos para acessar direitos era uma coisa impressionante antes da possibilidade de ter uma transparência ativa mais efetiva. E permite a participação do cidadão nos espaços políticos. Portanto, a transparência nada mais é do que a consolidação da democracia. Trazer o cidadão para a cena pública, ele entender que, como cidadão que paga seus impostos, ele tem direitos e deve cumprir sempre suas obrigações com simplicidade e com tranquilidade, sem dificuldade. Pode passar. Alguns marcos importantes, né, para a gente entender como é que a gente vem evoluindo. Desde a Constituição, a transparência, né, o acesso à informação é um direito constitucional, passando pela Lei de Responsabilidade Fiscal e a criação do Portal de Transparência de 2004. Esse foi um marco muito importante. Né? Evoluímos, em 2008, com o SICOMV sendo colocado à disposição da população, criamos o primeiro cadastro de empresas idôneas e suspensas, em 2008, no âmbito da CGU. Em 2009, o decreto que estabeleceu a Carta de Serviços, decreto 6932, com obrigatoriedade para todos os órgãos que prestam serviço ao cidadão, é o menu de serviços e os compromissos com o nível de serviço que cada órgão tem que ter com o cidadão. A lei de transparência, a Lei Complementar 131, que ainda não está sendo plenamente aplicada em cada um dos municípios brasileiros, isso é tão grave que ela altera a Lei Complementar, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e obriga todos os municípios a colocar em tempo real, talvez seja um pouco difícil, mas informações sobre a execução orçamentária e financeira, sob pena de ficar proibido de receber transferências voluntárias. O Tesouro vai ter que se estruturar para colocar no cálculo os municípios que não estão hoje atendendo esse requisito. Se deu um prazo de no máximo 4 anos para os municípios com menos de 50 mil habitantes, mas a grande maioria dos municípios não está atendendo ainda o que dispõe a Lei Complementar 131, o que os proíbe de receber transferências voluntárias. Senhoras e senhores têm uma ideia, em Pernambuco houve uma ação do Ministério Público com relação a isso, e 40 municípios foram proibidos de receber transferências voluntárias. Então há necessidade de apoio e eu tenho convicção que os conselhos de contabilidade nos estados podem ajudar a assessorar os municípios a cumprir essa obrigação. Em 2010, nós colocamos o portal da transparência para a Copa das Olimpíadas do ar. Em 2011, uma ação muito importante do governo brasileiro, nós aderimos à parceria com o governo aberto, o OGP. O Brasil hoje é uma liderança em matéria de transparência e tem sido atuante, já está no segundo plano de ação com relação a governo aberto. Em 2012, a Lei de Acesso à Informação, que é uma lei fantástica, permite ao cidadão acesso a todas as informações do governo. A divulgação de remuneração dos servidores no portal de transparência é um sucesso absoluto. 40% das consultas é para consultar o salário dos servidores. É uma coisa interessante isso. Colocamos também um portal de dados abertos, dados.gov.br, que foi aperfeiçoado no ano de 2013, quando implantamos o gabinete digital da Presidência da República, e também o dado da infraestrutura de dados abertos, chamado INDA. Em 2013, o portal de serviços, também uma estratégia do gabinete digital, foi colocado à disposição na tentativa de simplificar a vida das pessoas, que tem que acessar cada um dos sites do governo, de cada um dos órgãos, para acessar os diversos serviços. Nós colocamos mais de 500 serviços num único portal, e esse, a partir de agora, de um esforço, a partir desse ano, a ideia é que esse portal se transforme efetivamente em um portal de serviços
como entrada única das requisições do cidadão e das empresas, né? E mais recentemente, o programa Brasil Transparente, eu vou falar um pouco dele, e mais recentemente o programa Participa BR, que é uma plataforma tecnológica de participação social. Pode passar. Bom, como o cidadão acessa a informação? Sítio de governo, pela lei de acesso à informação, mas também em audiências, consultas públicas, canais específicos de atendimento. Pode passar. Serviço de informação cidadã. Então, falar alguma coisa sobre transparência, a transparência ativa. O nosso portal de transparência, eu acho que todos já conhecem, informações sobre gastos, receitas dos servidores públicos, e cada um dos órgãos tem também a obrigatoriedade de colocar informações sobre licitações e contratos, tal, em cada uma das páginas de cada um desses órgãos. No portal da transparência, nós temos informações de despesas e receitas de cada um dos órgãos do governo, nós temos informações sobre servidores civis e militares, inclusive com a remuneração de cada um deles, sanções e punições a empresas, a entidades, a servidores que foram expulsos, tudo isso à disposição da população, né? E outras informações, como, por exemplo, imóveis funcionais, quem está ocupando esses imóveis, quem está recebendo o benefício iniciado, tudo isso está no portal de transparência. E a partir... Volta um segundo, por favor. O que pode passar? O portal da transparência, ele traz a nota de empenho. É isso que nós temos. Nós temos um projeto agora para transformar o portal numa ferramenta mais interativa, que vai permitir ao cidadão cruzar as informações de acordo com a sua necessidade, né? Então, nós já iniciamos esse projeto. No ano que vem, devemos ter um portal muito mais interativo do que a gente tem hoje. Pode passar? Bom, portal em números. No ano passado foram quase 15 milhões de acessos. 150 milhões de páginas visitadas no ano passado. E nós tivemos um aumento extraordinário de 2011 para cá. Quando colocamos a remuneração dos servidores, aumentou bastante, significativamente. Mas quem não conhece o portal da transparência, por favor, acesse. Vocês podem se cadastrar, pode se cadastrar, são mais de 15 trilhões de reais de despesas do governo cadastrados, 806 mil pessoas acessam o portal por mês. Quer dizer, 10 vezes o Maracanã por mês no portal da transparência, um portal que a gente não tem problema de disponibilidade, enfim. Não tenho saudade nenhuma da data prévia do nosso. E tem uma ferramenta bacana, que é o sistema Push, que você pode cadastrar lá seu e-mail, cadastra o município que você tem interesse em seguir. Toda vez que esse município recebe um recurso, você recebe informação no seu e-mail. Então é um negócio muito bacana, que pode acompanhar, para o cidadão acompanhar como é que, em que momento chega no seu município a verba do governo federal. Temos mais de 90 mil pessoas cadastradas nessa funcionalidade. Portanto, são só as 14 milhões e 700 mil pessoas que acessam diretamente. O portal, ele é reverberado em todas as páginas da imprensa, em redes sociais, portanto, ele atinge um número muito maior de pessoas. Hoje os órgãos estão acostumados os jornalistas em especial, buscar as informações no portal da transparência, que é muito simples. Ainda não é o ideal, mas é muito simples buscar informação. Bom, e além do portal, nós temos o sítio de cada um dos órgãos, com informações funcionais, agendas das autoridades, que é obrigatório colocar, as ações e programas, as auditorias feitas, perguntas, informações classificadas, se houver informações classificadas. Isso está padronizado, pode passar, por favor, no menu que fica sempre ali do lado esquerdo de quem está olhando, em todos os sítios do governo. Esse é o menu da transparência de acesso à informação de cada um dos órgãos. Pode passar. Bom, esses portais da transparência é o que nós chamamos de transparência ativa, aquilo que já está à disposição da população. Transparência é regra, né? O dado sigiloso é a exceção. Mas há situações em que não é possível ainda se colocar já à disposição a informação. E o cidadão, às vezes, quer uma informação específica. E aí ele pode acessar por intermédio da Lei de Acesso à Informação. Existe um sistema chamado ESIC, que também é um sucesso absoluto. Alguns números do ESIC. Pode passar.
por intermédio do ESIC, o cidadão solicita informação, acompanha o trâmite do seu pedido, consulta as respostas a qualquer tempo, avalia a qualidade dos serviços públicos e o governo responde às demandas, encaminha esses pedidos para os demais órgãos, gerencia as respostas, gerencia o próprio sistema. Pela própria plataforma ESIC, o cidadão faz seus recursos, faz reclamações e o órgão responde aos recursos. A CGU atua gerenciando esse processo da plataforma, né, e acompanhando o indicador de desempenho, como é que os órgãos estão se saindo. Né. Facilidade. Ele acessa todo o governo federal. O cidadão que quiser informação do governo federal tem uma porta única de entrada. Ele não precisa conhecer nada jurídico. Eu quero saber a agenda do ministro Valdir Simão no dia... Que dia que é hoje? Dia 16 de abril. Vai ter que estar lá que eu estava dando uma palestra aqui no Conselho Federal de Contabilidade. Então, isso tem que estar à disposição do cidadão. E eu sou obrigado a dar informação para ele. O recurso, o recurso é um clique. Não precisa saber nada de jurídico. Ele clicou, quero fazer um recurso, foi negado o pedido, quero fazer, ele clica, está recorrido. Né? E nós temos relatório de desempenho em cada um dos órgãos. Alguns números, pode passar. Uma outra funcionalidade. Eu não entendi, eu não conheço essa burocracia do governo, eu não entendo cada um dos órgãos, eu pedi informação. Se ele pediu, era muito... No passado a gente fazia o seguinte, o cidadão, você pediu o lugar errado. Não é aqui, é lá. Agora não. Nós recebemos informação e o governo tem que redirecionar o pedido do cidadão. Alguns números. Desde quando foi implantado, 259 mil pedidos, 98% já respondidos, 146 mil pessoas solicitando informações. E 80% dos municípios a gente teve pelo menos um pedido de um cidadão de cada um desses 80% dos municípios. Portanto, é uma ferramenta fantástica e nós estamos muito satisfeitos com isso, né, o índice de satisfação do cidadão também é muito grande. Nós temos hoje 300 serviços de informação, todo o governo federal, que estão integrados nessa rede. Alguns outros serviços. Cada um dos ministérios também tem uma página de transparência para informações que não estão no portal de transparência. Esse novo portal nós vamos trazer todas as informações para ele, inclusive de licitações e contratos, que hoje não estão no portal. As ouvidorias. Hoje nós criamos um canal único de ouvidoria, que os órgãos estão se integrando de forma automática e ao longo do tempo. O chamado EOUF vai ser uma porta de entrada única para o cidadão que queira reclamar, fazer uma denúncia, fazer uma sugestão, ou fazer um elogio. Também, o portal de dados.gov.br é um sucesso absoluto. Para vocês terem uma ideia, no ranking de 97 países, o Brasil é o primeiro em transparência em dados abertos de orçamento. E é o terceiro em dados abertos de execução financeira. O que está faltando na execução financeira é só que a informação que pode ser baixada pelo cidadão seja licenciada, para que ele já possa utilizar aquilo no aplicativo. Mas isso é fantástico, sob a ótica da transparência. E o portal de serviços, que é um portal que vai evoluir agora para um portal muito mais moderno. Pode passar. Além disso tudo, quer dizer, o governo federal tem feito um trabalho de apoio aos governos estaduais e governos municipais. Por intermédio dos cadastros de empresas iridianas suspensas, de entidades punidas e de expulsões da administração pública federal, esses cadastros estão à disposição dos estados e municípios. Na verdade, das empresas suspensas, cada um dos estados e municípios, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, eles cadastram as informações das empresas punidas no banco de dados, e isso tem funcionado também muito bem. Nós temos um programa chamado Brasil Transparente, de apoio aos estados e municípios que queiram implementar e regulamentar a lei, que às vezes não tenham condições para isso. Pode passar. Nós temos, o programa oferece material técnico, treinamento, o próprio software do ESIC está à disposição dos governos, uma comunidade virtual de boas práticas. 1.261 municípios hoje já têm parceria com a Controladoria Geral da União desse programa. Ao todo, são 1.449 órgãos que estão usando o ESIC como ferramenta de acesso à informação.
né? 36% dos municípios acima de 100 mil habitantes regulamentaram a lei. Isso quer dizer que nós temos ainda 2/3 dos municípios brasileiros que não regulamentaram a lei de acesso à informação. Isso também penaliza o município. Enfim, há um esforço do governo não só de potencializar a transparência no âmbito do governo federal, mas também que essa transparência seja uma ferramenta para o cidadão acompanhar os governos estaduais, acompanhar os governos municipais e efetivamente participar da vida pública não só como um controlador adicional, não é para exercer o controle social, mas para participar e dizer o que acha, o que deve ser feito e avaliar a qualidade do serviço da política que é executada pelos governos. Então, eu penso que a transparência certamente hoje é um valor intrínseco à boa gestão. Não é possível mais uma gestão ser qualificada como adequada se não houver prática da transparência. E a transparência ela tem que permear toda a organização pública. Ela não é só para o cidadão, ela tem que ser para dentro também. Somente os líderes das organizações públicas têm que ter isso como prática, também no diálogo interno com os seus servidores, não só com o diálogo com a sociedade. Portanto, eu diria que hoje ela é um valor, não é só uma prática ou uma técnica, é um valor intrínseco à boa gestão, é um valor que deve ser preservado e cultuado por cada um de nós. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Valdir. E, assim, estava aqui observando, gente, e fazendo algumas reflexões sobre o momento, ministro, que eu também estou vivendo hoje no governo de Alagoas. Nós assumimos recentemente a Controladoria Geral do Estado e a sua fala extremamente assertiva me fez refletir sobre a necessidade de capacitar a comunidade, capacitar um servidor público que talvez não se deu conta ainda de como nós avançamos nessa legislação, como nós temos hoje mecanismos extremamente importantes e não falo nem na população de uma forma geral, eu estou aqui refletindo sobre o servidor público que não entende ainda a importância do seu papel, né, para que esse controle social efetivamente seja exercido. E aí eu vou lhe dar o seguinte depoimento. O senhor falou em jornalistas. Recentemente, há uma semana atrás, eu fui procurada por um jornalista, porque realmente os jornalistas estão usando muito o portal, né? Na universidade eu aprendi que no curso de jornalismo, eles concluem o curso e imediatamente eles já se especializam no jornalismo econômico, eles participam de especializações para entender, né, toda essa legislação efetivamente para que cobre de uma forma melhor. E esse jornalista me procurava e falava de uma informação que não estaria disponível no nosso portal. E eu fui olhar e, na verdade, a informação estava disponível. No entanto, a nota de empenho, como o senhor colocou, o nosso servidor não está acostumado, o nosso servidor que há 10 anos, que há 20, que há 5 anos, faz a mesma coisa e não entendeu e não recebeu a capacitação para poder entender que o detalhamento da nota de empenho vai diretamente para o nosso portal, e que não adianta simplesmente ele dizer que o governo do estado ou que o município está pagando a locação de uma aeronave se não coloca quem foi que o favorecido, para onde foi. Quer dizer, são informações importantes que nós precisamos agregar à nossa nota de empenho, e essa capacitação é preciso chegar a esses servidores. E aí eu faço aqui o seguinte convite para o senhor. Nós falávamos recentemente na sala do presidente Martônio
que uma das grandes, vamos dizer, características do nosso Quintas do Saber é que após esses momentos nós sempre estamos colhendo frutos bastante relevantes das autoridades que aqui trazemos. E o presidente Martônio também falou que hoje nós temos 504 mil profissionais de contabilidade, nós somos um verdadeiro exército e que sempre defendemos que o exército do bem. Então nós gostaríamos de propor a controladoria, e eu já coloco a controladoria de Alagoas para que a gente levante essa bandeira, e eu poderia encarar esse desafio de que nós fizéssemos um projeto, Conselho Federal de Contabilidade, Controladoria Geral da União, fazendo uma caravana de cidadania, levando para os estados e os municípios uma capacitação para a sociedade civil organizada, para que eles consigam cada vez mais acessar, para que eles realmente utilizem esses instrumentos tão importantes que nós temos, mas também nós temos hoje, ministro, na nossa classe, um programa de voluntariado da classe contábil. Nós temos aqui voluntários que se colocam à disposição para participar dessas caravanas, indo aos municípios, capacitando os servidores públicos para que eles entendam a importância do seu ministério, a importância do trabalho exercido através das contabilidades municipais, para que a gente consiga informar mais a sociedade. Ontem nós tivemos também, numa reunião da Secretaria do Tesouro Nacional, ministro, e aqui eu já falo para o Gilvan, que estava angustiadíssimo, uma vez que na hora que o secretário foi chamado agora para essa reunião de última hora, o Gilvan ficou extremamente constrangido, e eu dizia a ele que essas coisas acontecem e que, com certeza, o nosso convênio vai ser assinado numa outra oportunidade. Mas ontem mesmo, gente, nós estivemos na Secretaria do Tesouro Nacional, junto com o secretário Marcelo Santive e o Gilvan, junto conosco, onde nós falávamos dessa parceria, onde nós falávamos que precisávamos e que vamos levar essas capacitações, no caso, para as novas normas de contabilidade voltadas ao setor público, e que dizíamos com muito orgulho que entendemos que somos parceiros muito bons, porque são parceiros que nós não estávamos no Tesouro buscando recursos. E ele até riu muito e disse: se a senhora estivesse buscando, também teria batido na porta errada. E nós falávamos que esse não era o objetivo. Quando falamos numa parceria, nós temos um orgulho muito grande de dizer que em todas as nossas parcerias nós não buscamos nem recursos de nenhum ente federativo, e que o Conselho hoje, quando a gente propõe uma iniciativa dessa, nós já nos colocamos à disposição, inclusive para bancar essas caravanas. Temos os nossos conselhos regionais, temos aqui os 27 estados da federação representados, e tenho certeza que todos podemos nos mobilizar para fazer um trabalho importante, para fazer um trabalho demonstrando para a nossa sociedade que esse controle social é importantíssimo e que o nosso papel é mais importante ainda. Então, eu queria deixar aqui já esse, vamos dizer assim, esse desejo que posteriormente nós poderíamos conversar. E falando em capacitação, aí sim, Gilvan, nós vamos pedir para você falar um pouco agora, antes de abrir para questionamentos, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional, e principalmente por esse trabalho que vai ser, que nós vamos iniciar já a partir agora do mês de maio, dessa parceria Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal de Contabilidade. Obrigado, Maria Clara. Quero parabenizar a ministra pela excelente apresentação. Dá orgulho como cidadão brasileiro ver a controladoria desse nível, avançado, de poder gerar informação, acesso à informação sobre a gestão pública para o cidadão, para a sociedade organizada. Então, meus sinceros parabéns. E me alegra também porque
Nós participamos na época, quando foi para conceber o portal da transparência, e a gente participou de todo o projeto de extrair as informações do CIAF para poder levar para o portal aquelas informações que eram necessárias para que pudesse atender a necessidade do cidadão. Né? Então, pude participar desse projeto na época e hoje olhar o avanço, o sucesso e a resposta positiva da sociedade sobre o portal da transparência e hoje está muito mais além disso, né, como o senhor muito bem colocou. Então, eu quero parabenizar a sua pessoa, toda a Contadoria Geral da União. Bom, nós estamos num momento muito importante na administração pública. O tema da nossa tarde é a transparência na gestão pública. E aí dizer como é necessário o trabalho do profissional de contabilidade para propiciar essa transparência. O ministro colocou muito bem, o Brasil é reconhecido internacionalmente na qualidade de gerar informação orçamentária. Às vezes nós recebemos lá na Secretaria do Tesouro Nacional delegações de outros países e eles se surpreendem como nós conseguimos fazer a execução simultânea, orçamentária, financeira e patrimonial. Em alguns países é feito de forma separada. Né? E eu sempre digo que no Brasil nós temos um capital intelectual na parte da ciência contábil muito grande, tanto na contabilidade privada, mas também na contabilidade do setor público. Ou seja, pudesse colocar um DNA no financeiro de uma forma que a gente conseguisse acompanhá-lo e gerar uma informação mais efetiva sobre a sua execução e o estado que está. Né? Ele vai muito colado na informação orçamentária. Isso é algo que está começando a acontecer. Né? Nós estamos aí no momento de modernização da contabilidade aplicada ao setor público, né? Então, estamos trabalhando nesse processo de convergência aos padrões internacionais e essa grande iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade está fazendo esse trabalho, editando as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, olhando para o cenário internacional. E estamos agora no momento de implantar essas normas, e aí a Secretaria do Tesouro Nacional tem uma parceria muito grande com o Conselho Federal nesse sentido, para poder levar isso para toda a administração pública brasileira, né? Na União, nos estados, no DF e nos municípios. A nossa experiência, que fazer isso apenas através dos manuais ou de eventos de grande, seminários, congressos, fazer divulgação apenas por palestras, não atinge o objetivo, que é aquilo que o senhor colocou muito bem, de capacitar o gestor que está lá na ponta. Para que a informação saia com qualidade no portal, ela tem tido que entrar com qualidade na execução. Né? Aquilo que o senhor falava da nota de empenho. Né? Então, nós precisamos capacitar aquela pessoa que está diante do computador para fazer o registro do fenômeno, do ato ou do fato que acontece, ele ter o conhecimento e saber a importância de prestar ali a boa informação para que aquilo possa se tornar compreensível, acessível, né, e possa servir para duas coisas que nós achamos muito importantes na questão da informação. E aí eu já volto, né, uma coisa muito importante, porque o objeto da contabilidade é o patrimônio, né? E o objetivo é gerar informação. Então, nós, né, a contabilidade, ela é um instrumento fundamental para a transparência, né, e a transparência aí propiciar o controle social. Né? Mas, para isso, nós, da contabilidade, temos um grande desafio. É gerar informação, mas que não seja uma informação numa linguagem, vamos dizer assim, tão técnica. Né? Não adianta eu publicar os balanços, ou colocar, por exemplo, informações, o governo fez um investimento de tantos bilhões no programa tal.
É importante que essa informação seja compreensível, que ela possa, o cidadão na ponta saiba o que está acontecendo. Eu sou lá do interior de Minas Gerais, e lá eu tenho uma madrinha, né? Ela é muito participativa. Uma senhora tem 75 anos de idade, mas eu digo uma coisa para o senhor. Se ela souber que lá no meu município, interior de Minas, recebeu um recurso para construir um hospital, para fazer uma escola, ou para fazer uma campanha de vacinação, ela vai cobrar. Né? Então, e isso está pelo Brasil afora. As pessoas têm vamos dizer assim, esse espírito de cidadão. Agora, se ele não tem a informação, ele não tem como exercer isso. E, nesse sentido, fiquei muito feliz de ver a apresentação do ministro Valdir Simão, ver como está evoluindo essa questão da transparência. E aí eu volto a falar para nós, profissionais da contabilidade, esse momento que nós estamos vivendo de dar esse passo, né, de poder disseminar as normas brasileiras, fazer a implantação efetiva da contabilidade aplicada ao setor público, porque nós fizemos o primeiro passo, que foi implantar o PCAS, o Plano de Conta Aplicado ao Setor Público. Mas precisamos agora colocar a informação da execução orçamentária, da execução financeira e patrimonial. Ministro, o senhor disse que nós somos primeiro na informação orçamentária, terceiro na financeira. E eu não vou te perguntar em qual nível nós estamos na patrimonial, porque com certeza a gente deve estar muito distante. Porque a informação patrimonial na administração pública ela está muito carente. Se nós formos voltar desde o Código de Contabilidade, olhar 420, é muito clara a preocupação com a gestão orçamentária, financeira, mas também patrimonial. E se a gente olhar para a Constituição Federal, né, está muito claro também a preocupação da Constituição quando fala da eficiência na gestão patrimonial. Eu sempre tenho falado, ministro, e também Maria Clara, que olhar para o nosso país, existe uma preocupação muito grande no processo de licitação, o contrato, o orçamento, um controle muito grande sobre tudo isso. Mas, depois que compra, a gestão patrimonial, o zelo com a coisa pública, nós estamos distantes. Né? À medida que nós começamos a ter uma boa gestão patrimonial, isso vai gerar uma economia de recursos. Né? E nesse sentido, esse movimento que está acontecendo da contabilidade aplicada ao setor público é muito importante, por quê? Porque vem resgatar a informação patrimonial. E essa informação patrimonial e a informação financeira orçamentária, nós, profissionais de contabilidade, precisamos pensar ela para dois objetivos, que o ministro colocou muito bem na fala dele. Olhar para dentro. Informação para tomada de decisão. Está aqui o Renato, o Procurador-Geral da Second, sempre tem falado isso, né, Renato? Bárbara. Será que a informação que eu e você geramos, na nossa contabilidade, lá na Prefeitura, Secretaria de Fazenda, no seu Estado, aqui no Governo Federal, ela está sendo usada efetivamente para tomada de decisão? Informação para gerar efetividade na gestão pública. O ministro falou de governança no setor público. Né? Governança. Para eu poder governar, eu preciso estar integrado. A informação contábil, acessível. E outra coisa, que é outra que o ministro falou muito bem, é a informação para a transparência. E aí, a Maria Clara também colocou outro ingrediente que eu achei muito importante, que é a questão do controle social. Né? Que aquilo que eu falava lá da experiência da minha madrinha que mora lá no interior de Minas. Que à medida que o cidadão tiver conhecimento do que está sendo recebido de recurso no seu município, no seu estado, ele tem como cobrar e acompanhar isso. E à medida que hoje nós temos, através da tecnologia da informação, né,
esse potencial de instrumentos à disposição, isso fica muito mais viável de ser conseguido, né? E nesse sentido, nós estamos aqui hoje, tivemos já uma série de encontros com o presidente Martoni, com a Maria Clara. Nós, do Tesouro Nacional, percebemos que não basta fazer os manuais, dar algumas palestras. Nós precisamos voltar para o banco da escola, sentar com o gestor público, que está lá na prefeitura, o contador, mas não só o contador, o executor, o gestor, o tomador de decisão, e recuperar essa questão do conhecimento, recuperar e promover o desenvolvimento do conhecimento na administração pública brasileira, né? E, nesse sentido, nós estamos agora caminhando para firmar uma parceria com o Conselho Federal de Contabilidade, que nós vamos levar alguns eventos para a federação. Um desses eventos se chama a Semana Contábil e Fiscal, que nós vamos estar falando sobre contabilidade, sobre a LRF, e aí eu já estendo aqui, ministro, se eu quiser, um pouco na linha que nós temos aqui no governo federal, a Semana Orçamentária. Pode-se colocar lá uma oficina sobre a transparência, o senhor pode indicar técnicos da CGU que pode estar nos ajudando. Nós vamos passar por várias regiões do Brasil e vamos fazer isso todos os anos. A ideia é fazer 5 eventos desses regionais por ano. E, além disso, não basta só formar o contador, dar conhecimento ao executor. Nós temos também de sensibilizar as autoridades, os tomadores de decisão, o prefeito, os secretários, os vereadores. E, nesse sentido também, nessa parceria, nós estamos montando também um evento que é justamente para sensibilizar as autoridades da administração pública para que possa apoiar e fomentar a evolução desse processo. E, além disso, nós também estamos na linha de gerar um material didático que seja de fácil compreensão, cartilhas e tudo isso. E eu penso que a parceria com a CGU também seria fundamental para tudo isso. No âmbito do Tesouro Nacional, com relação à transparência, nós estamos fazendo um trabalho forte de modernização do CIAF, né? O CIAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira, Orçamentária e Patrimonial do Governo Federal. Isso nós estamos promovendo essa modernização. Nós estamos, principalmente, aumentando os dados na entrada para que a gente possa ter uma riqueza na saída. Então, antes, por exemplo, eu já estou me estendendo muito, a pessoa, para fazer uma execução, ele poderia, por exemplo, ele empenhava, ele dava e pagava no documento OB, por exemplo, na ordem bancária, ou seja, não tinha o regime de competência aí. Então, nós criamos, que chamam como se fosse um fluxo de caixa, no CIAF, a pessoa tem que empenhar, depois ele vai liquidar a despesa, ele vai colocar os detalhes da liquidação e depois ele vai pagar, né, com todas as retenções. E tudo isso hoje já alimenta o portal, com uma linguagem mais acessível. Isso no sistema transacional. Mas agora nós estamos também trabalhando num sistema gerencial que chama Tesouro Gerencial, que nós implantamos agora. Fizemos um trabalho junto com os técnicos da CGU para poder levar essa informação para o portal. Implantamos o Tesouro Gerencial e estamos dando um passo agora, que será em 2016, de gerar também no Tesouro um portal sobre informações. Não só informações da execução orçamentária, financeira e patrimonial, informação sobre a dívida pública, sobre o resultado fiscal, informação que nós coletamos dos estados e municípios. Então, nós também, do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional, estamos bastante empenhados nessa missão de promover a transparência na gestão pública e propiciar a melhoria e a efetividade na gestão pública, né? Então, era mais ou menos isso um pouco que a gente gostaria de falar. Infelizmente, o nosso secretário não pôde comparecer e coube a mim aqui dar um pouco esse recado, que com certeza, se ele estivesse aqui, seria muito mais
brilhante e muito mais ampla a fala dele, né? Gilvan, muito obrigada. Nós já tivemos oportunidades em participarmos de painéis juntos e eu sempre provoco muito o Gilvan dizendo que temos ao nosso lado um falso tímido. Quem conhece o Gilvan, ele chega com esse jeitinho mineiro de ser, mas quando ele fala em contabilidade, quando ele fala realmente com o coração, né, diz que a contabilidade está no sangue e se supera qualquer timidez. Obrigada, Gilvan, pelo teu, assim, pela sua dedicação, pelo amor à causa. O Gilvan falou, ministro, aqui, quando fala-se de implementar normas de contabilidade, nós falamos aqui de um grupo, né, que trabalha há anos, extremamente motivados para que cada vez mais a gente consiga dar passos largos em, vamos dizer assim, para conseguirmos evidenciar nas nossas demonstrações de uma forma muito mais efetiva. E a contabilidade patrimonial é a nossa bandeira. É isso que nós queríamos também falar. Não sei se, devido ao horário, se nós vamos ter alguns questionamentos. Então, nós estamos abertos aos questionamentos que, porventura... Por favor, Boa tarde, ministro. Boa tarde à mesa. Saúdo o presidente Martônio. O ministro, claro, pela presença e agradeço pela iniciativa, mais uma vez, do Quinto Saber. Também saúdo a todos os presentes. Queria montar um cenário, ministros e por favor, os representantes, e queria ouvir as suas colocações sobre o cenário. O primeiro aspecto eu tenho a honra, a satisfação de conhecer um prefeito, um ex-prefeito de uma cidade no sudoeste do Amazonas, chamado Canutama. Ele foi primeiro prefeito interventor e depois prefeito eleito naquele município, e ele me contando pessoalmente que, na época, ele geria os recursos da prefeitura da seguinte maneira: o cofre da prefeitura ficava atrás da cadeira dele e ele que era o dono da chave. E, por incrível que pareça, ele é respeitadíssimo na cidade até hoje. Totalmente respeitado. Chega na cidade e enfim, quase que aclamado, porque tirou a cidade de uma situação bem ruim financeira e arrumou. Bom, esse é um primeiro momento. Só para mostrar a evolução que eu consigo imaginar, e ela que eu queria que o senhor comentasse, do que estamos fazendo na gestão pública brasileira. Porque estamos falando dos anos 70, começo dos anos 70. Isso para um país é muito pouco tempo. O segundo momento que eu queria comentar, 2 aspectos da democracia brasileira. Quando chega João Alves, na Comissão de Ética, e fala assim: Deus me ajudou e eu ganhei na loteria 200 vezes. Um dos piores momentos da democracia brasileira. E agora, recentemente, um ex-secretário de Fazenda do Estado do Mato Grosso, e aproveito aqui para saudar a presença da presidente do CRC Mato Grosso, porque nada tem a ver a conduta daquela pessoa com a conduta das pessoas do Estado, dos cidadãos do Estado, porque certamente os cidadãos em nada coadunam com o que fez aquela pessoa. Ele era ex-secretário de Fazenda e depois foi secretário da UGP Copa, e admitiu, na delação premiada, que havia recebido em propina 5 milhões de uma empresa e 5 milhões de outra. E depois ele quis mudar o depoimento, alegando que estava sob forte influência emocional, porque tinha ficado sabendo que o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas que ele iria receber, ele não ia receber mais. Bem, esse é outro aspecto. Outro aspecto, nós temos um trabalho científico do professor José Carlos Marion que fala e compara os países mais e menos corruptos no mundo. Ele diz que os países mediamente corruptos são 60 vezes mais auditados que o Brasil, e aqueles menos corruptos são 300 vezes mais auditados que o Brasil. Dito isso, claro que a gente vê uma linha de ascendência que mostra claramente que estamos gerindo melhor e mais abertamente os recursos. Mas eu queria que os senhores comentassem esses aspectos, por favor. Bom, isso é outra palestra. Eu adoraria aqui
falar sobre isso aqui a tarde toda. Até o momento é muito propício. O que o senhor coloca tem muito a ver com a evolução da administração pública brasileira, né? Em que tem muito prefeito ainda que administra. Eu me lembro que eu sou do interior de São Paulo também, e na minha cidade um amigo meu, que é servidor público, reitor de uma universidade, resolveu se tornar prefeito. Um ato de insanidade momentâneo, e foi eleito. E está lá. E pediu: Valdir, me dê umas dicas. Tal. Eu fui lá na prefeitura, quando ele assumiu, e fui lá na Secretaria de Finanças e pedi para o contador: por favor, me tira um relatório da execução orçamentária e financeira. Você tem? Tenho, mas para que o senhor quer isso? Não, eu queria dar uma olhada como é que é. Não, mas nunca me pediram isso aqui. Porque o prefeito administra o seguinte, ligando para o contador: quanto é que tem no caixa? Isso acontece ainda. Eu não estou falando de um município de 10, 15, 20 mil habitantes. Estou falando de um município de 110 mil habitantes no estado de São Paulo, que tem hoje um Tribunal de Contas ativo, que acompanha a gestão pública, enfim. Isso é um resquício. O grande perigo daquilo que você está falando é a gente se conformar com um modelo que, a princípio, ele pode ser uma solução, desde que o prefeito seja honesto, seja de boa índole, com um modelo de sucesso. Aí que entra a questão da governança, né? Então, o que a gente chama de governança? A governança nada mais é do que você ter um conjunto de princípios, primeiro, uma conduta clara, adequada, de como as pessoas devem atuar dentro da organização pública, no caso, e também um conjunto de freios e contrapesos, para que as decisões sejam, que o poder seja, de certa forma, descentralizado e balanceado, para que não haja excesso de concentração numa única pessoa, que no momento de sanidade, como o secretário, seu amigo lá disse, pode fazer uma bobagem, né? Então, esse é o segredo da governança. Porque, para aquele que tem má índole, eleva a percepção de risco. A transparência eleva a percepção. Por isso que eu digo que a transparência higieniza, né? Ela esteriliza. Então, a governança, ela permite isso. Quer dizer, eu posso até estar tentado a fazer as coisas, mas a percepção de risco é muito elevada e talvez não valha a pena. O que você coloca com relação a outros países também é uma coisa interessante sobre a ótica da corrupção. A Índia tem um portal chamado I Paid a Bribe. iPaidAbribe.com. Eu paguei uma propina. E que o cidadão comum relata: eu paguei propina hoje para o fulano, paguei hoje para o ciclano. A quantidade de pagamento de propina que tem no portal é uma coisa impressionante, e esse diário. Acessem para vocês verem. E a própria evolução, principalmente dos países que aperfeiçoaram a governança, demonstra, você pega o caso dos Estados Unidos, né? A evolução da governança e controle e combate à corrupção estão estritamente ligados, né? Você vem desde o crash de 29, com a criação da SEC americana, em 33. Aí a gente tem, em 1977, o primeiro, talvez, marco importante, nos Estados Unidos junto com a Inglaterra, nos Estados Unidos com a FCPA, que é uma lei para punir a prática de corrupção de companhias americanas em outros países. E a própria FCPA, que ela é de 77, ela estabelece que é crime, né? Você pagar propina para ter uma vantagem. Mas aquela propina que é assim, você está em um país, você precisa acelerar a emissão do teu visto, e o cara te pede uma caixinha, que é a taxa de urgência, né, que alguns chamam, né? Isso a FCPA permite, em 77. Depois você vem, em 2001, você criou-se a Sentencing Commission americana. A Sentencing Commission criou um guia para as organizações implementarem a questão da governança e também como é que tem que tratar essa questão da prática de atos de corrupção. Em 2001. Né? E, ao mesmo tempo, aperfeiçoando sempre a governança nas organizações. Esse debate até hoje existe. O papel do CEO, o papel do chairman,
do Board of Directors, e isso é um dilema enorme sempre nas organizações americanas. Porque, por mais que eles aperfeiçoaram, levaram um tombo com a Enron e com a WorldCom, e isso redundou na Sarbanes-Oxley. Depois veio a situação do Lehman, que veio com a legislação Dodd-Frank, e isso, quer dizer, é uma evolução que é natural e que está diretamente relacionada com a transformação das organizações em organizações hoje transacionais, né? O grande dilema que se tem, quando a gente fala de integridade ética, eu vou fazer negócios num país que vê a propina como uma coisa natural. Como é que a minha organização vai se comportar? Então, essa evolução de pensamento, o que a gente tem hoje debatido muito no âmbito da controladoria? Eu, pessoalmente, tenho defendido isso. A gente precisa do novo padrão de relação entre o público e o privado. Não tenho dúvida que a gente precisa evoluir para exigir das organizações, das empresas que queiram fornecer ao governo, um código de integridade, claro, ética, código de conduta, com canal de denúncia, com um oficial de controle em cada uma das organizações, que é um mercado bom para a gente também, né? Então, isso precisa higienizar, precisa melhorar essa relação. Ao mesmo tempo, o governo tem que fazer a mesma coisa, em especial nas organizações públicas, em especial nas empresas estatais. Eu tenho defendido muito isso. A existência obrigatória de comitês de auditoria nos conselhos de administração, isso é fundamental, mas não adianta ser um comitê de auditoria que não tem independência para atuar. E não tenha pessoas que entendam do negócio. Não tem um especialista em finanças, ou em contabilidade, melhor ainda, né? Então, isso a gente precisa evoluir, né? Então, quer dizer, eu vejo isso como um processo que a gente está vivenciando hoje, não só no governo federal, mas eu vejo com bons olhos como um processo saneador e de higienização e de repensamento da relação do público e privado. Eu tenho convicção que nós vamos sair mais fortes disso. E com um fortalecimento da administração pública brasileira, que, como eu disse na minha fala, está inaugurando uma nova etapa e que não tenho dúvidas que vocês serão os protagonistas. Eu estava falando aqui, o que você falava da nota de empenho, quer dizer, quando se criou a nota de empenho, certamente não se tinha preocupação de preencher o campo de quantidade, porque o documento-fonte estava junto, porque a nota era em papel. Né? Então, eu cansei de fiscalizar a prefeitura, eu levo os documentos-fontes, as notas fiscais, etc., recibos. Agora é diferente, quer dizer, eu não preciso do documento, eu preciso do registro. Então, quer dizer, a informação tem que ser fidedigna. Então, essa evolução é que às vezes a gente não se liga, né? Então, e às vezes a gente informatiza a burocracia sem pensar no que eu poderia evoluir do ponto de vista da qualidade da informação. Então, é constante evolução. Então, nós vamos chegar a isso. Eu acho que nós estamos feito um trabalho aqui de cara, eu topo a parceria que a gente possa fazer juntos um trabalho de melhoria na gestão dos municípios. A questão patrimonial é fundamental. E ela extrapola o próprio governo federal, porque quando o governo federal... Eu estava vendo ontem um relatório disso. Né? O governo federal cede uma máquina para um município para fazer manutenção em assentamentos rurais, por exemplo. E esse município, essa máquina, eventualmente, vai lá parar na fazenda do prefeito. É um patrimônio que eu preciso acompanhar como órgão de controle. Eu não tenho como acompanhar. Então, essas ferramentas, a gente precisa repensar efetivamente a questão dos controles, principalmente patrimonial, mas extrapolando aquilo que está aos nossos olhos e na nossa gestão. Então, essa é um trabalho difícil que a gente vai ter que fazer, mas será fundamental, principalmente num país tão grande como esse, com o espírito com o federalismo que a gente tem e com a extrema dependência que ainda tem, principalmente os pequenos municípios, dos governos estaduais e do governo federal. Está ouvindo? Ok. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente Clara. Boa tarde, Gilvan. Wellington Cruz, presidente do CRC da Bahia.
Estivemos juntos semana passada, no evento do Tribunal de Contas do Estado, nosso querido amigo Hinaldo da Paixão, e lá tive a oportunidade de falar com o senhor sobre esse evento chamado Transparência, e que a gente tenha que colocar os conselhos fiscais das empresas públicas nos 3 âmbitos, pessoas competentes. Não tem pessoa com maior competência do que o contabilista, do que o contador, para atuar nesse evento chamado Conselho Fiscal e também ocupar umas cadeiras no Conselho de Administração, principalmente das grandes corporações aliadas ao poder público. E que não seja isso, e aí eu coloco para o senhor 2 coisas, que a CGU faça as recomendações a essas empresas públicas, que coloquem pessoas competentes, que ali não seja cabide de complementação salarial, assim como é anunciado pela imprensa, porque senão a gente coloca pessoas que não têm a qualificação necessária para compreender esses movimentos patrimoniais, os registros contábeis, a evolução, as projeções, e termina tendo as aprovações, como é visto aí colocado na imprensa, vamos dizer assim, um pouco que passada por cima, pelo alto, sem a devida informação. Então, ocupar o profissional da contabilidade, assim como o advogado ocupa as cadeiras jurídicas, os economistas ocupam as suas cadeiras próprias, a gente também tem assento, principalmente no Conselho Fiscal, dessas entidades, né, com pessoas de competências, com o CRC ativo, que tenha exatamente um cabedal e conhecimento na área específica. O senhor falou aí do CEO, e aí eu reforço essa ideia que a gente discutiu lá no Tribunal de Contas, que é necessário e que se venha a transparência, que já fique no site, aí como sugestão também, a composição em 2015, quem são essas pessoas que estão no Conselho de Administração, quanto ela recebe e o que é efetivamente que ela sai, assim como o Conselho Fiscal. E já sugiro aí ao Conselho de Contabilidade que a gente faça a nível nacional o que é um Conselho Fiscal, quais são as prerrogativas, quais são as análises contábeis que venha a ter, para que a gente possa ter aí, encampar essa ideia de que devam ocupar essa cadeira, sim, profissionais de contabilidade com atuação e expertise naquele segmento contábil ou daquela empresa. Essa sugestão quero reforçar ao senhor, já fiz isso no tribunal, mas quem possa levar avante isso aí. Muito obrigado. Por favor. Bom, eu só queria agradecer, dizer que, primeiro, a Controladoria está à disposição das senhoras e senhores sempre, em especial nos estados, podem procurar os nossos chefes regionais, tenho certeza que será uma parceria importantíssima. A Controladoria respeita muito o papel que vocês fazem, e a contabilidade é, para nós, eu disse no nosso seminário, é instrumento de gestão, é instrumento de controle e é instrumento de cidadania. Para nós, é um instrumento, uma ferramenta de trabalho. E, portanto, temos todo o interesse de caminharmos junto nisso. E a transparência, como eu disse, ela é fundamental e ela também protege a gestão. Nós tivemos essa semana um episódio lamentável, uma manchete de jornal atacando a Controladoria Geral da União, insinuando que a Controladoria teria retardado uma fiscalização, o início de uma fiscalização por conta do período eleitoral. E foi possível demonstrar, por conta da transparência, que e o jornal dizia que nós iniciamos uma fiscalização contra a empresa holandesa, uma fornecedora da Petrobras, a SBM, após o período eleitoral, apesar de termos recebido informações de um delator da Holanda, numa reunião que aconteceu na Inglaterra no dia 3 de outubro. E foi possível, pela transparência, mostrar que essa investigação começou no dia 4 de abril, na verdade. Foi amplamente divulgada. Foi publicado no Diário Oficial e vários jornais divulgaram a investigação que a Controladoria estava fazendo contra a empresa SPM, que ainda não foi concluída. Então, a transparência ela favorece as instituições e protege o gestor. Então, eu queria dizer isso, mais uma vez, além de não justificar, eu tenho certeza da confiança que as senhoras e senhores têm na CGU, mas eu não estava na Controladoria naquele momento, mas pelo respeito que eu adquiri por essa instituição, e em especial pelo ministro que me antecedeu, o Dr. Jorge Arge, eu deveria fazer esse desagravo, dizer que a Controladoria é um órgão de Estado, tem plena independência para atuar tecnicamente como órgão de controle, e em nenhum momento o governo interferiu, e tenho certeza que nunca interferirá na atuação da Controladoria. Muito obrigado, gente. Obrigada, ministro Valdir, pela brilhante exposição
Com certeza, nós tínhamos dito no início, e faço questão de reforçar as minhas palavras, cada vez mais nós ficamos felizes quando percebemos técnicos qualificados e, acima de tudo, pessoas de bem exercendo cargos estratégicos no nosso país. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Recordo a primeira vez que o senhor entrou nesta casa, ainda numa outra missão, mais de 10 anos, acredito, atrás, e essa sua trajetória é exitosa. Nós entendemos que deve-se a essa grande competência técnica que o senhor aqui tão bem demonstrou. Ao nosso querido Gilvan também agradecer toda a parceria, agradecer por esse momento que, na verdade, nós tivemos no Gilvan um grande interlocutor. E, concluindo a nossa fala, nós queremos também dar aqui uma informação importante. A nossa presidente do Conselho do DF está pedindo aqui para que a gente assim o faça. E queremos dizer, Sandro, com muito orgulho, que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, convida para a sessão solene em homenagem ao Dia do Contabilista, a realizar-se no dia 24 de abril de 2015, sexta-feira, às 15 horas, no plenário Ulisses Guimarães. Então, é um momento importante para a classe, dia 25 de abril, Dia do Contabilista, mas entendemos que essa profissão é tão forte que precisamos comemorar cada dia. Muito obrigada a todos, e aí vamos entregar formalmente os nossos mimos de recordação desse momento. Obrigado.